Hoje começa uma greve dos oficiais de justiça. A greve vai decorrer até ao dia 5 de outubro, todos os dias, em períodos diferenciados. Primeiro é entre as 10h05 e as 10h25 da manhã. Os oficiais de justiça querem a revisão da tabela salarial e a contagem integral do tempo de serviço congelado. Temos para a conversa com o meu próximo convidado, Carlos Almeida, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Olá, muito bom dia. Que serviços vão ser afetados? Bom dia. Aquilo que de facto nós temos como perspectiva é que os serviços, nomeadamente os julgamentos, todas as diligências, os interrogatórios, mas essencialmente os julgamentos, possam vir a ser suspensos por períodos de 20 minutos e que isso obviamente levará a um arrastar de processos e que vai, no final desta greve, ter um impacto tremendo naquilo que são também a propaganda do Governo ao dizer que os processos estão a acabar. Uma greve extensa até ao dia 5 de outubro justifica-se? A greve, o que se pretende sempre numa greve é que ela não exista, não ocorra. Portanto, se o Governo tiver disponibilidade, se a Sra. Ministra da Justiça sair da sua zona de conforto e, de facto, negociar, a greve não tem que chegar ao dia 5 de outubro. É preciso a Sra. Ministra da Justiça sair da sua zona de conforto e negociar com os sindicatos. Nesta altura, há alguma negociação? Não houve negociação em toda esta legislatura. Nós tivemos, de facto, algumas negociações no plano formal, foram-nos apresentados, mas materialmente não houve negociação absolutamente nenhuma. Ao fim de 3 anos e meio, depois de tantas reuniões, não houve uma única matéria que tivéssemos avançado. A vossa situação é semelhante à dos professores? No que diz respeito à carreira? No que diz respeito ao período de congelamento da carreira, há 17 carreiras, esta é uma delas, que de facto houve esse período de congelamento e que o Governo também não respeitou. Quais são as outras questões que estão em causa? Nós temos um regime de exclusividade e disponibilidade, por exemplo, que só esta carreira tem, onde os oficiais de justiça, ainda recentemente houve uma série de julgamentos que decorreram e primeiros interrogatórios que decorreram pela madrugada dentro. Eu desafio a Sra. Ministra da Justiça publicamente a dizer se a esses meus colegas que trabalharam durante todas essas horas, se a Sra. Ministra da Justiça pagou uma hora que seja extra. A Sra. Ministra da Justiça não pagou e, portanto, os oficiais de justiça não recebem absolutamente nada por esse trabalho extra. Ora, esta disponibilidade tem de ser compensada. Mas terão isenção de horário? Não temos isenção de horário. Trabalham de graça? Trabalhamos de graça, isso levou a que este sindicato apresentasse uma queixa junto da OIT, porque entendemos que o Sr. Primeiro-Ministro também, uma figura relevante no cenário da política europeia, não pode ver o seu país com uma situação destas. Nós temos uma situação onde os oficiais de justiça não recebem absolutamente nada, nem são compensados. No passado, havia de facto uma compensação que era um regime de aposentação diferenciado. E nós aceitamos isso. Agora, o que nós não podemos aceitar é trabalhar essas horas todas sem uma compensação nem remuneração. Isto não é possível neste momento. Já têm alguma resposta, algum sinal dessa queixa à Organização Internacional do Trabalho? O melhor sinal que nós temos é o Governo não ter dito que isto não é verdade. Portanto, isto revela de forma clara que aquilo que temos e que dissemos à OIT é verdade. E, portanto, agora o que interessava é que, de facto, o Governo português e a Sra. Ministra, desafio que lançamos à Sra. Ministra publicamente, a Sra. Ministra reconheça isto e veja que, de facto, um país europeu não pode estar com este sistema onde os trabalhadores são obrigados a trabalhar sem ser remunerados, nem, de facto, haver uma compensação para este trabalho. Não há reconhecimento da parte do Governo ou o Governo diz que nada pode fazer? Não há sequer reconhecimento por parte do Governo. O Governo, no passado, reconheceu esta situação e, portanto, teve o tal regime de aposentação diferenciado. Neste momento, o Governo não reconhece esta situação. Senhor Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, obrigado por esta manhã ter vindo aqui ao Bom Dia Portugal. Muito obrigado.